aqui pra te pedir perdão, abrir meu coração pra ti. Senhor, eu vim aqui pra te pedir perdão, abrir meu coração pra ti. E prostrado eu me encontro, coração rasgado te peço perdão. E prostrado ante a ti, como um filho arrependido eu vim aqui. Eu quero voltar pra sua casa, eu quero ouvir tuas palavras, pois só tu tens palavras de salvação. Eu quero voltar pra sua casa, eu quero ouvir tuas palavras, pois só tu tens palavras de salvação. E por amor a ti, abandono os meus pecados. Cria agora em mim um coração renovado. Por amor a ti, abandono os meus pecados. Cria agora em mim um coração renovado. E prostrado eu me encontro, coração rasgado te peço perdão. E prostrado ante a ti, como um filho arrependido eu vim aqui. Eu quero voltar pra sua casa, eu quero ouvir tuas palavras, pois só tu tens palavras de salvação. Eu quero voltar pra sua casa, eu quero ouvir tuas palavras, pois só tu tens palavras de salvação. Eu quero voltar pra sua casa. Eu quero voltar pra sua casa, eu quero ouvir tuas palavras, pois só tu tens palavras de salvação. Eu quero voltar pra sua casa, eu quero ouvir tuas palavras, pois só tu tens palavras de salvação. Pois só tu tens palavras de salvação. Pois só tu tens palavras de salvação. Um testemunho será cantado ao longo desse culto, e a minha oração é para que seja o teu testemunho também, em vida, ao longo da semana e depois de ouvir a pregação da Palavra de Deus. Esse testemunho vem lá do hino Refúgio Verdadeiro, de número 145, conforme registrado no Inário Novo Cântico, que diz assim: seguro estou, não tenho temor do mal, do maligno. Sim, guardado pela fé em meu Jesus. No poder de Cristo o Mestre, minha vida salva está. Do perigo que cercá-la, Ele poderá livrá-la.
Seu poder eterno sempre a susterá. Faça das palavras desse hino o seu testemunho para a honra e para a glória do nosso Deus. Amém. Meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, o livramento divino, seja sobre você, seja sobre a sua família, onde você ou onde vocês estiverem nesse momento reunidos para a honra e para a glória do nosso Deus. Mais uma vez, reunidos aqui por este canal. E falando nisso, aproveito, peço que você faça a sua inscrição nesse canal. Faça a sua inscrição. E também peço que você compartilhe esse canal com amigos, com grupos, para que outros possam ser abençoados também com essa palavra através dos louvores, das orações, da leitura e da exposição da palavra de Deus. Mais uma vez, todos são muito bem-vindos para o momento aqui de condução de culto online. Nesse tempo em casa, quer você esteja sozinho ou acompanhado da sua família, mas é sempre um tempo de adoração, de louvor, dedicação, instrução e consagração ao Senhor Jesus. É esse o tempo que nós reservamos aqui para a honra e para a glória do nosso Deus. Nesses atos litúrgicos, nós vamos louvar ao Senhor pelo seu livramento, pelo livramento que somente Ele pode dar. E é por isso que pedimos socorro em todo o tempo ao nosso Deus, pelo seu socorro divino, pelo seu livramento. Ao longo desse culto, nós vamos dar toda a honra, toda a glória devida ao nosso Pai, ao Senhor Jesus, para a glória do nome dele. Que Deus nos abençoe. Amém. Graça e paz, amada igreja. Neste momento, oremos ao Senhor, oração de invocação, pela presença do Senhor em sua casa, neste culto, juntos, em espírito e adoração. Oremos. Glorioso Deus e eterno Pai, em nome de Jesus Cristo, estamos diante de Ti, Senhor, mesmo que de forma online, à distância fisicamente uns dos outros, mas unidos em espírito e em verdade, para invocar a Tua presença, Senhor, em nossos lares, durante este culto, Pai, que está sendo transmitido de forma online. Que o Senhor se faça presente no meio de nós, ó Pai, e que tudo o que ouvirmos, o que falarmos, o que lermos, a ministração da palavra e todos os atos deste culto sejam para a honra e glória do Senhor. Abençoe todos aqueles que estão neste momento assistindo em suas famílias, talvez de forma isolada, pessoas que talvez venham assistir posteriormente a este culto, Senhor, mas que recebam do Senhor a graça, a misericórdia, que só o Senhor pode dar a cada um de nós. Nos abençoe. Sê conosco, Pai. Nós te pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Só em Cristo posso confiar, é minha força, luz, canção, lugar seguro nele achei, rocha que não se abala, que grande amor em Cristo há, profunda paz posso encontrar, Consolador, meu tudo enfim, nele eu vou permanecer.
durante as trevas se apagou. Glorioso dia então surgiu, vivo Ele está, ressuscitou. Vitória eterna conquistou, do meu pecado livre estou. De Deus eu sou, e Ele é meu, comprou-me com sangue de Jesus. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, em Jesus. Não há mais culpa ou medo atroz. Este é o poder de Cristo em mim, por toda a minha vida aqui. Ele será meu guia, enfim. Tenho poder, o inferno irá nas suas mãos me arrastar até voltar ou me chamar. Em Cristo eu vou permanecer até voltar ou me chamar. Em Cristo eu vou permanecer. Boa noite, igreja. Leamos a carta de 1 João, capítulo 2, versículos de 1 a 6. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo, e ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardamos os teus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisso também sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar, assim como ele andou. Vamos repetir os versículos 5 e 6. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Que o Senhor aplique em nossos corações a leitura da sua palavra. Seguro estou, não tenho temor do mal, sim guardado pela fé em meu Jesus.
Não posso duvidar desse amor leal. Ele em seu caminho sempre me conduz. Não me deixará, mas me abrigará. Do pecado vil me vem livrar. A sua graça não me recusará. Sim, Jesus é quem me pode sustentar. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. Do perigo que cercá-la, Ele poderá livrá-la. Seu poder eterno sempre a susterá. Abrigo eterno tenho no Salvador. Ele esconde a minha vida em seu poder. Não posso ter receio do malfeitor que procura perdi-las me enfraquecer. Confiado então nessa proteção, sigo a Cristo e quero ser fiel. Na minha vida cheio de gratidão, sim a meu Senhor e Rei Emanuel. Do poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. Do perigo que cercá-la, Ele poderá livrá-la. Seu poder eterno sempre a susterá. Perigo algum me pode causar temor, pois meu Salvador não me abandonará. Com sua proteção e com seu amor, dirigindo minha vida Ele estará. Nunca o deixarei, mas fiel serei, sempre firme, cheio de fervor. Estando bem firmado em Jesus meu Rei, sigo avante confiando em seu amor. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. Do perigo que cercá-la, Ele poderá livrá-la. Seu poder eterno sempre a susterá. Boa noite, Igreja do Jardim Aeroporto. Aqui estamos para orar pelos dízimos e oferta que foram depositados. Oremos. Senhor, ó Deus, ó Pai, gratos somos, Senhor, pelos dízimos e ofertas que foram depositados ao longo desses dias, ó Pai. Dias difíceis, mas Tu não tem deixado faltar a nossa mesa, Tu não tem deixado, Senhor, faltar o pão de cada dia. Muito obrigado, Senhor, porque Tu tem aberto portas, Tu tem confortado os nossos corações, aqueles que estão perdendo empregos, Tu tem confortado, Senhor, os corações, aqueles, senhores, que estão enlutados, Tu tem confortado, Senhor, os corações daqueles, Senhor, que estão enfermos. Por isso, ó Pai, vá de encontro, Senhor, com cada um deles e que a Tua palavra seja presente, Senhor, na vida de cada um deles. É com motivo de muita gratidão, Senhor, que estamos aqui, ó Pai, desfrutando da Tua palavra, mesmo, Senhor, nesses momentos em que a igreja está fechada, mas a igreja, Senhor, de Cristo está manifesta em nossos corações. Por isso, Senhor, que possa colocar em nossos corações que a igreja de Cristo Jesus pode ser manifesta em cada um de nós ao abrir a Tua palavra e fazer em exercício
aquilo que ela nos ensina. Em nome de Jesus, amém. Boa noite, querida irmã, querido irmão. Graça e paz. Quero convidar você a abrir sua Bíblia em Mateus, capítulo de número 6, versículo de número 13. Nós estaremos tratando da segunda parte desse versículo, que fala, mas livra-nos do mal. Um trecho desse ensinamento de Cristo, para mim e para você, sobre a seguinte ótica, ou sobre a seguinte pergunta. Por que eu e você oramos? Por que eu e você oramos? Porque houve um discípulo que certa vez perguntou a Jesus, Senhor, ensina-nos a orar. Senhor, como eu devo orar? Nós já fomos introduzidos e também orientados através de várias semanas pelo reverendo Marco André com respeito a nossos encontros de que essa oração, a oração dominical ou a oração do Pai Nosso, é a resposta a algum pedido de um discípulo. Um discípulo que não possui uma identificação no Evangelho, não se fala se foi Pedro ou se foi Mateus, não se fala qual é o nome do discípulo, mas observa-se que a resposta de Cristo ela é muito concisa e ela é muito rica. Então a oração dominical ou oração do Pai Nosso nos foi entregue e permanece na palavra de Deus para que possamos aprender com ela. Na última semana nós vimos a questão da tentação e muito bem argumentado, muito bem biblicamente demonstrado para mim e para você, entendemos o que é a tentação e por que o Senhor quer nos livrar da tentação. Agora, a grande pergunta é, após não cairmos em tentação, por que ainda assim? Qual o verdadeiro motivo, qual a verdadeira razão de eu e você orarmos, Senhor, livra-nos do mal? Que mal é esse? Por que nós oramos dessa maneira? Eu gostaria de primeiro convidar você a observar a maneira como eu e você temos crescido e sido educados através dos livros, filmes, séries e muitos outros meios de comunicação que têm chegado a mim e a você. Parece que existe um enredo e parece que existe uma grande história sobre uma luta eterna do bem contra o mal. Parece que os protagonistas do bem, os heróis, passam o filme todo ou a história do livro todo geralmente apanhando, geralmente sofrendo, geralmente passando por agruras, e então só no final do livro ou no final do filme, de um rompante, esse herói lembra do seu treinamento, esse herói lembra da sua missão e ele vence. E acabou. Acaba ali. Às vezes a gente fica se perguntando, puxa, será que na vida real também é assim? Será que somente no final algo bom vai acontecer? A Bíblia demonstra o contrário. A Bíblia demonstra que antes da fundação do mundo, algo muito bom já aconteceu. O Senhor preparou um plano de redenção para mim e para você. João 3,16 expressa o amor de Deus de modo incrível, de modo que nós não podemos medir. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, e uma maneira que eu e você não conseguimos medir, que deu o seu Filho único para que todo nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E eu gostaria de caminhar com você, rapidamente, de modo muito breve, mas de modo muito profundo, sobre as verdadeiras razões que devem me levar e te levar a orar com sinceridade de coração, Senhor, livra-nos do mal. O primeiro ponto, então, que eu gostaria de trazer para você é que quando nós oramos, Senhor, livra-nos do mal, nós oramos por uma questão muito simples, porém muito profunda. Eu e você, nós fomos salvos por Deus. E isso não tem nada a ver conosco, tem tudo a ver com Ele. Não tem nada a ver com aquilo que eu faço ou com o que eu fiz, mas por Cristo ter morrido na cruz do Calvário, eu e você fomos salvos. Óbvio que essa mensagem chegou ao meu e ao seu coração através da pregação do Evangelho e através da fé. Eu creio que a morte de Cristo na cruz do Calvário e a sua ressurreição ao terceiro dia me justifica, me salva, me livra dos meus pecados. Então, por que eu oro, Senhor, livra-me do mal? Uma das coisas muito importantes que acontecem na vida do cristão, em sua conversão, parece que é essa luta contra o pecado. O apóstolo Paulo, em Romanos, capítulo 7, versículo 14 e 25, ele vai demonstrar essa luta que acontece com ele nesse primeiro momento quando descobrimos o Evangelho ou quando nos achegamos a Cristo. Ele fala o seguinte em Romanos 7, versículos 14 e 25, na Nova Almeida Atualizada. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, a palavra de Deus é espiritual.
Eu, porém, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Versículo 15. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, concordo com a palavra, que é boa. Neste caso, quem em mim faz isso, já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, mas não o realizá-lo. Preste atenção, meu irmão, no versículo 19. Porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Assim encontro essa lei, quando quero fazer o bem, e o mal reside em mim. Porque segundo o homem interior eu tenho prazer na palavra de Deus. Mas vejo em meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está em meus membros. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Mas graças a Deus, por Cristo Jesus, nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, sou escravo da lei do pecado. Quando nos deparamos com o Evangelho, e entendemos então que somos escravos do pecado, precisamos orar ao Senhor dizendo: Senhor, livra-nos do mal. Precisamos de um comportamento de santidade. Isso também não está em nós, mas o Espírito Santo de Deus, que nos é outorgado, que nos é enviado pelo Pai, ele nos capacita a vivermos de maneira diferente. Observe o que a Bíblia fala em Tito, capítulo 3, versículos 3 a 7. Pois nós também, no passado, éramos insensatos, éramos desobedientes, desgarrados, escravos de todo tipo de paixões e prazeres, vivendo em maldade e inveja, sendo odiados e odiando-nos uns aos outros. Mas quando se manifestou a bondade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor por todos, então ele nos salvou, não por obras de justiça praticada por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente, abundantemente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados agora por sua graça, nos tornemos seus herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Não sou mais escravo do pecado. O pecado não tem mais poder sobre mim. Ainda que o pecado seja um acidente na vida do cristão, ainda que hora ou outra eu escorregue, eu falhe, ainda que eu seja, na verdade, falho, eu não sou mais escravo do pecado. Por quê? Porque agora eu tenho Jesus Cristo e dentro de mim habita o Espírito Santo de Deus, que me alerta, que me ensina, que me traz para perto de Deus e que me faz orar: Senhor, livra-nos do mal. Então a primeira verdadeira razão, ou o primeiro real motivo que eu preciso orar, Senhor, livra-me do mal, é o motivo de que sou salvo em Cristo. Não sou mais de mim mesmo, o Senhor me comprou com um preço de sangue, o sangue carmesim derramado por Cristo na cruz do Calvário. O segundo ponto que eu gostaria de tratar com você é porque aqueles que são do Senhor não vivem, na verdade, mais em pecado, mas vivem em santidade. 1 João capítulo 3, versículo 9 me ensina da seguinte maneira, que todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque nele permanece a semente divina. Esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Quando eu e você nos deparamos com essa questão do nascer de novo, nos deparamos com essa questão da regeneração, da santificação, obra de Deus, alguém pode vir a perguntar: mas Jefferson, o que é a santificação? O Catecismo Maior de Westminster nos ensina na pergunta 75 que a santificação é a obra da graça de Deus, pela qual os que Deus escolheu, antes da fundação do mundo, para serem santos, são nesta vida, pela poderosa operação do seu Espírito, aplicando a morte e a ressurreição de Cristo, renovados no homem interior segundo a imagem de Deus, tendo os princípios do arrependimento que conduz à vida, e de todas as outras graças salvadoras implantadas em seus corações, e tendo essas graças de tal forma provocadas, aumentadas e fortalecidas, que eles morrem cada vez mais para o pecado e ressuscitam para uma novidade de vida. Existem micro-organismos dentro de mim, no seu e no meu coração. O catecismo vai usar o termo germes, eu troquei pelo termo princípios,
mas é a mesma coisa, que fazem com que o arrependimento possa me conduzir à vida. Fazem com que eu crie nojo pelo pecado. Esse comportamento que outrora me trazia prazer, esse comportamento que outrora fazia com que eu estivesse escravizado, não é para mim hoje nada mais do que uma má lembrança. Por isso que eu e você somos santificados pelo Espírito Santo. Por quê? Porque nós oramos: Senhor, livra-nos do mal. Senhor, que eu me achegue a Ti. Senhor, que eu seja parecido contigo. Por quê? Porque aquele que nasceu de novo são do Senhor, pertence ao Senhor. Eles não podem mais viver como viviam antes. Richard Phillips, no seu livro Homens de Verdade, editado pela editora Fiel, no 4º capítulo, página 45, bem no início, ele faz uma pergunta muito interessante. Ele diz assim: é hora de fazer uma pergunta curiosa. Por que os homens são proibidos de confeccionar imagens que representem a Deus? Por quê? E ele responde: porque o Senhor ordenou ao homem que não fizesse uma imagem de Deus, mas que o homem fosse a imagem de Deus. Você entendeu? Eu e você fomos chamados a representar o Senhor. Nós somos embaixadores de Cristo nessa terra. Nós não vivemos mais o modo como o mundo ensina. A igreja não vive como o mundo ensina. Nós vivemos como a Bíblia ensina, como a palavra do Senhor ordena. E por isso eu venho para o terceiro ponto. A verdadeira razão para sermos livres do mal, para orarmos, é porque o mundo jaz no maligno. 1 João, capítulo 5, versículo 19 diz: sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Você sabia disso? Você sabia que você é filho de Deus? Simon Kistemaker, comentando essa epístola de João, ele vai dizer que João usa a palavra sabemos para assegurar-nos do conhecimento que temos. Na verdade, ele repete a ideia que apresentou anteriormente. O apóstolo João, no capítulo 3, versículo 2 dessa mesma epístola, ele fala: amados, agora somos filhos de Deus. Quando alguém te pergunta no emprego, quando alguém te pergunta na escola, na faculdade, o que você é, ou o que você gostaria de se tornar, como você responde? O apóstolo João responde: amados, agora somos filhos de Deus. O mundo inteiro jaz passivamente sobre o poder de Satanás. O mundo não é de Satanás, mas jaz sobre o poder dele. Você pode notar um sistema, um modo de vida que nos é quase que obrigatório, que nos é quase colocado goela abaixo, parecendo assim: olha, creia nisso, viva isso, entenda isso, que é totalmente contrário à palavra de Deus. O mundo jaz no maligno. E porque o mundo jaz no maligno, o mundo precisa de homens e mulheres de Deus. Homens e mulheres que possam dizer: Senhor, livra-nos do mal. Senhor, eu quero ser parecido contigo. Senhor, eu quero viver em santidade. Senhor, essa vida ela não serve para mim. A Bíblia garante que o mundo jaz no maligno. E então a Bíblia me ensina que eu devo orar: Senhor, livra-nos do mal. Dizendo isso, eu quero passar para o quarto ponto, que a verdadeira razão para sermos livres do mal é que muito em breve o Senhor Jesus retornará. E por isso muitos precisam ser livres do mal. Lucas 18, na parte B do versículo 8, diz assim: quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Essa semana, na quarta-feira, no culto de oração, e eu quero deixar um convite para você, toda quarta-feira à noite e todo domingo de manhã, a Igreja Presbiteriana do Jardim Aeroporto oferece 2 programações de culto de oração e escola bíblica dominical. Você é nosso convidado. Nossas redes sociais apresentam os links, você pode clicar e participar de onde você estiver online. E observe que esse texto me chamou a atenção e eu comentei ele no culto de oração. Quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Será que eu e você, irmãos, nós ainda oramos? Você ainda ora? Quando você ora em Mateus, capítulo 6, versículo 13, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Você acredita nisso? Você crê em um Deus mediador? Em um Cristo intercessor que abriu um novo e vivo caminho para que você possa ser livre das tentações, ser livre de todo mal? Você ainda possui fé no seu coração para oferecê-la ao Senhor, não como uma moeda de troca, mas como uma aliança de fidelidade, sabendo que aquele que clama, ele crê em quem é recompensador. Observe que
Jesus Cristo está voltando, irmãos. Muito em breve ele virá para buscar os seus. E existem muitas pessoas que ainda não conhecem a Cristo, não conhecem a sua palavra. Por isso, quero lembrar você em Lucas, capítulo 18, versículo 1, uma parábola muito importante, a parábola do juiz iníquo, que diz assim: Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Versículo 2. Havia em certa cidade um juiz que não temia Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: Julga a minha causa contra o meu adversário. Ele, por algum tempo, versículo 4, não a quis atender, mas depois disse consigo: Bem que eu não temo a Deus, nem respeito homem algum. Todavia, esta viúva me importuna. Então, julgarei a sua causa, para que, por fim, ela não venha mais a me incomodar. Versículo 6. Então disse o Senhor: Considerai no que diz esse juiz iníquo, pecador. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Gostaria de parafrasear o versículo 8, dizendo que depressa o Senhor vai te responder. Muito depressa, muito de modo surpreendente o Senhor vai te responder. Agora, você precisa entender que o seu tempo nem sempre é o tempo de Deus. Por isso o versículo continua e fala assim: Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará, porventura, fé na terra? Porque Deus conhece o tempo certo, eu e você não conhecemos. Deus conhece a resposta certa, eu e você, nós não a conhecemos. Por isso, irmãos, nós precisamos ter em mente que Satanás, James Hilson fala que ele nos tenta com o intuito de destruir. Mas o Pai nos testa, às vezes nos fazendo esperar um pouco mais do que gostaríamos, a resposta da oração, com o objetivo de auxiliar-nos a crescer como pessoas e conhecer a sua santa vontade. Portanto, essa parte final da oração do Pai Nosso, em Mateus 6, versículo 13, solicita duas coisas: livramento do mal e uma necessidade desesperadora, como se fosse um resgate da boca de um leão. Isso significa sermos resgatados de nós mesmos. Senhor, livra-nos do mal, é sermos resgatados de nós mesmos, porque o diabo encontra-se e expressa a si mesmo no lado mais sombrio do nosso ser. Nós oramos pela derradeira destruição do mal, assim como pelo livramento no aqui e agora. Irmãos, eu e você precisamos entender que esse mundo que jaz no maligno, ele espera, ele anseia por um comportamento cristão diferente. Quando nós oramos, Senhor, livra-nos do mal, nós oramos por um resgate, porque nós não temos força em nós mesmos, nós não temos bondade em nós mesmos para responder ao mundo, mas o Senhor possui, o Senhor tem. Jefão, e agora? Diante de todo esse ensino, diante de todo esse compartilhar, diante de todos esses versículos, diante do fato que eu sou salvo por Cristo, diante do salvo que porque eu sou salvo, eu vivo de modo santo, o Senhor me chama a viver em santidade. Como o Senhor me chama a viver em santidade, eu vejo que o mundo jaz no maligno. E eu preciso agora comunicar esse evangelho, comunicar esse retorno. Como eu faço isso? Você faz isso seguindo os ensinamentos da oração dominical. Sabendo o que pedir, sabendo a quem adorar e tendo a certeza que o Senhor vai te responder, porque Ele é Deus. Eu gostaria de concluir orando com você a mesma oração do Pai Nosso na fala do grande reformador Martinho Lutero. Martinho Lutero, ele diz que a oração do Pai Nosso, quando orada corretamente, em qualquer tempo, em qualquer momento, certamente será uma oração oportuna. A forma como Lutero orava o Pai Nosso é a seguinte: Querido Pai, que o teu nome seja santificado em nós. Confesso que tenho desonrado a ti com orgulho e a busca da minha honra e glória pessoal. Senhor, eu tenho blasfemado o teu nome. Por isso, auxilia-me, por tua graça, para que eu possa tornar-me nada, e para que tu somente, Senhor, teu nome e honra,
estejam em mim. Ó Pai, não me deixes falhar, fazendo a minha própria vontade. Quebre-a cada vez mais. O que quer que aconteça, não permitas que a minha vontade, mas a tua seja feita, assim como no céu. Porque não há vontade própria lá. Que isso também seja verdade na terra. Poderoso Deus, conceda-nos o perdão de todos os nossos pecados, e que nós, cheios da graça, virtude e boas obras, nos tornemos o teu reino. Que possamos de todo o coração, alma, mente e força, interna e externamente, submetermos-nos a todos os teus mandamentos e cumprir a tua vontade. Pai, não nos deixes cair em tentação. Eu não desejo ficar livre das provações, pois isso seria mais terrível que 10 tentações. Mas oro para que possa não cair em pecado contra meu próximo ou contra ti. Pai querido, que nós possamos ser totalmente libertos do domínio de Satanás. Se te agradar nos deixar mais tempo neste mundo de miséria, dá-nos então da tua graça. Que o teu reino comece a crescer em nós, enquanto o domínio do diabo seja retardado e destruído. Ajuda-nos, ó Deus, a receber o cumprimento de todos os nossos pedidos. Não nos deixe duvidar de que tens ouvido e os ouvirá, que a resposta é certa, não negativa ou duvidosa. Assim que possamos dizer alegremente que o resultado é verdadeiro e certo. Amém. Querido irmão, querida irmã, que o seu coração esteja posto, colocado no lugar mais precioso que há, na presença de Deus. Que a sua fé, que os seus olhos possam ver em Deus a resposta de suas orações. E que independente do que você está passando, independente do que você já passou, que você entenda uma coisa: não há uma luta eterna entre o bem e o mal. Existe sim uma luta entre o bem e o mal, mas essa luta já foi vencida. Romanos 8,37 garante a mim e a você que nós somos mais do que vencedores por meio de Cristo Jesus. Isso não nos faz melhor do que os outros, mas isso nos torna servos dos outros. Porque quando eu oro a oração dominical, quando você ora, quando nós dobramos nosso joelho, o nosso pensamento precisa ser não orar para mim, não pensar em mim, mas ao orar ao Senhor e adorá-lo, poder me tornar servo do Senhor e de meus irmãos. Que o Senhor te livre de todo mal, que o Senhor não deixe você cair em tentação e que você possa propagar, comunicar a graça e a glória do reino de Deus em sua vida. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e a tua vontade feita na terra como é no céu. E o pão nosso de cada dia dá-nos hoje, Senhor, e nos perdoa os pecados como nós perdoamos outro pecador. Não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal, Senhor. Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. 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 Amém.
Boa noite, queridos. Graça e paz. Neste momento nós vamos estar fazendo uma oração de consagração. Eu convido você e sua família para juntos estarmos consagrando as nossas vidas ao nosso Deus. Oremos. Pai santo e misericordioso, grandioso é o teu nome, Pai. Louvado seja o teu nome. Pai de amor, Pai de misericórdia, Pai que nos perdoa, Pai que nos dá o pão de cada dia, Pai que nos livra de todo mal, de toda tentação. Obrigado, Senhor. Obrigado pela tua mão de misericórdia sobre cada um de nós. Obrigado, Senhor, porque mais uma vez nós podemos juntos louvar e engrandecer o teu nome neste culto. E ao final deste culto nós queremos consagrar as nossas vidas mais uma vez a ti, Senhor. Consagrar a nossa semana, nosso trabalho, porque a tua palavra diz, Senhor, que se o Senhor quiser, não só viveremos, como faremos isto ou aquilo. Então tudo, Senhor, depende de ti. Por isso nós consagramos, Pai, todo o trabalho, estudos, Pai. Deus, em nome de Jesus, o nosso governo, o nosso Brasil, Pai, esta pandemia, Senhor, nós queremos te pedir, Senhor, que tu alcance-nos com a tua mão de misericórdia. E nós consagramos mais uma vez, Senhor, a nossa vida, Senhor. Tudo aquilo que somos, tudo aquilo que iremos fazer, nós consagramos a ti, Pai, e te pedimos que nós possamos ser direcionados pelo teu Santo Espírito, para que em tudo que fizermos, fazermos para a glória do teu nome, Pai. Deus, nós oramos consagrando todas as famílias que aqui estão assistindo a esse culto, Pai, que cada um receba da tua porção, receba, Senhor, a tua bênção, para que nós possamos juntos sempre glorificar o teu santo nome, como família, como igreja, como corpo de Cristo. Nós te louvamos e te engrandecemos o nome, em nome de Jesus que nós oramos agradecidos. Amém. Para o próximo domingo, eu convido você e a sua família a participarem conosco da última reflexão que faremos na oração do Pai Nosso. Digamos que a conclusão da oração do Pai Nosso. Foram 3 meses, julho, agosto e setembro, sendo abençoados e abençoando você e a sua casa com essa oração tão preciosa, ensinada pelo Senhor Jesus, a oração do Pai Nosso ou a oração dominical. É nesta oração que nós aprendemos que o Pai vem ao nosso encontro e nos ajuda em todas as áreas da nossa vida, como foi dito na oração do Pai Nosso, para a honra e para a glória do nome dele. Depois dessa rica e abençoada palavra de Deus ao nosso coração, a sua oração não pode ser outra, a não ser justamente esta 6ª e última petição da oração do Pai Nosso, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, não me deixes, não nos deixes cair em tentação, mas livra-me do mal, livra-nos do mal. Seja essa a sua oração. Você pode também dar um testemunho, conforme o hino que foi cantado, ou também de acordo com um cântico que foi executado aqui da nossa irmã Raquel Novaes, que diz assim: nenhum poder do inferno irá das suas mãos me arrancar, me afastar. Até Cristo voltar ou me chamar, nele, em Cristo Jesus, eu vou permanecer. Que testemunho! Que seja esse também o teu testemunho e firmeza em Cristo Jesus. Eu convido você agora, junto com a sua família, onde vocês estiverem, para receberem a bênção do Senhor Jesus. Recebei a bênção do nosso Deus. Meus irmãos, querida família, que a graça e a paz do nosso Deus, que o amor e a misericórdia do nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo, e que a consolação, a íntima intercessão, o livramento do mal, do maligno e o encorajamento, o ânimo do Santo Espírito de Deus seja sobre cada um dos irmãos e irmãs,
sobre as suas respectivas famílias, sobre a nossa igreja, a igreja de Cristo Jesus espalhada pela terra, desde agora e para todo sempre. Amém, amém e amém. Deus nos abençoe. Que Deus te abençoe. Que Deus sobre ti levante o rosto e te dê paz, e te dê paz. Que Deus sobre ti levante o rosto e te guarde, te sempre guarde. Que Deus te guarde, Deus te guarde, guarde até